E nós iniciamos uma aula aqui na V4 de Jardim da Penha, em Vitória. Hoje, nós continuaremos o capítulo da apostila volume 2, da frente B, módulo ou capítulo 5, que fala sobre as invasões estrangeiras até o período pombalino. Inicio o processo de espelhamento desse material para os senhores. Está aqui o material, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Nós paramos sobre as invasões holandesas. Aqui, beleza, só confirmar se é isso mesmo. V4, invasões holandesas na Bahia. Beleza, show de bola. Só para poder retomar um pouquinho antes da matéria do ano passado não, da aula passada, como é que eu já vou espelhar para vocês direitinho? Eu falei para vocês sobre as motivações das invasões holandesas no Brasil. Aqui, agora ficou melhor. E aí eu falei que vários fatores vão motivar as invasões estrangeiras. Eu falei que o não respeito ao Tratado de Tordesilhas, a busca por metais e pedras preciosas, a defesa do uti possidetis, ita possidetis, ou seja, quem possui de fato possui de direito, ou seja, quem coloniza é dono. Não adianta você falar que o território é seu se você não está presente. E o fato de acontecer a União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Durante o período de União Ibérica, Brasil e Portugal Portugal e Espanha passaram a ser uma coisa só. Como o Brasil pertencia a Portugal, o Brasil também passa a pertencer à Espanha. De 1580 a 1640, nós temos a terceira dinastia que rege o Brasil. A primeira dinastia portuguesa vai ser a dinastia, meu velho, de Borgonha, aquela que fez Portugal se tornar independente da Espanha. A segunda dinastia é a dinastia de Avis, aquela que consolida, não deixa Portugal voltar a pertencer à Espanha e realiza as grandes navegações. E nós temos agora a terceira dinastia, que é a dinastia espanhola, a dinastia filipina, já que todos os reis de 1580 a 1640 são reis espanhóis e têm o nome de Filipe. Daí, Filipina, beleza? E a última que você vai ver é a dinastia de Bragança, que é a dinastia do Dom José, Dona Maria, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, e assim vai. Bem, dentro desse processo de União Ibérica, o que isso tem a ver com as invasões estrangeiras? Aí eu falei com vocês que Portugal era um país que tinha poucos inimigos, então só uma invasão aconteceu ao Brasil, enquanto Portugal era dono do Brasil. Só a invasão francesa ao Rio de Janeiro, à França Antártica. Todas as outras invasões, invasão francesa ao Maranhão, que é a França equinocial, invasão francesa à Bahia, invasão francesa ao Pernambuco, serão invasões holandesas à Bahia, invasão holandesa ao Pernambuco, serão invasões que acontecem dentro do período de União Ibérica, onde a Espanha é dona, e a Espanha, por ser a maior potência do mundo naquela época, tinha uma quantidade grande de inimigos. Inclusive, falei com vocês que o poder da dinastia dos Habsburgo, o poder da dinastia espanhola era tão grande que ela dominava não só tudo dentro do limite de Tordesilhas, como dominava uma parte muito significativa da Europa. A região da Flandres, que compõe hoje que é a Holanda, a Bélgica, a Liechtenstein, estava sob o domínio espanhol. Em 1581, apenas, em 1581, a Holanda consegue declarar sua independência da Espanha, com o nome de República das Províncias Unidas da Flandres. Falei que a Europa inteira reconhece a independência holandesa, mas a Espanha não. E a Espanha reage como? Como a Holanda era um país que praticava mercantilismo comercial, e como nesse momento todos os territórios dentro do limite de Tordesilhas pertencem à Espanha, a ideia da Espanha era fazer um embargo à Holanda. Se a Holanda não pudesse comercializar com todos os territórios que estão dentro do limite de Tordesilhas e ela vive do mercantilismo comercial, a Holanda entraria em decadência econômica e a Espanha teria mais facilidade para reconquistá-la. No entanto, eu falei para vocês que toda ação sofre reação de mesma força em sentido contrário. Na história é mais ou menos assim também. Por quê? Porque quando acontece o embargo espanhol, a Holanda reage e cria duas companhias de comércio. Companhia de Comércio das Índias Orientais, que é aquela que vai realizar a invasão, as invasões a territórios da África e da Ásia, e a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, que são aquelas que vão furar o embargo e fazer invasões aqui na América. Quer dizer que as invasões holandesas ao Brasil são feitas por uma companhia de comércio holandesa apoiada pelo governo da Holanda. Show de bola? E a primeira tentativa de invasão, a primeira invasão, na verdade, porque consegue invadir, só não consegue conquistar,
é a invasão holandesa de 1624 a 1625 na Bahia. Liderados pelo Jacob Wellingkens, o que vai acabar acontecendo é que os caras imaginavam que para invadir o Brasil seria melhor você tomar a capital, que é o cérebro do governo, que é a sede do governo. E aí o pensamento holandês ele procede. Se você invade um lugar e toma a sede, você mais facilmente toma o restante. Mas esse pensamento procede se a sede funcionar. O governo geral do Brasil, com sede em Salvador, existia, mas não funcionava de verdade. Não centralizou a administração, não auxiliou no desenvolvimento das capitanias. Então invadiu Salvador, achando que ia tomar posse do núcleo administrativo do Brasil, quando, na verdade, não tomou conta de basicamente nada, porque o governo ali não funcionava. Quando os holandeses invadiram Salvador, você imagina que você acorda, olha para o mar, e você vê dezenas de navios holandeses com os canhões apontados para dentro da cidade, a cidade se rende ou será bombardeada. E ela vai se render. Mas sempre existem aqueles que são os mais resistentes, né? E nessa ocasião, quem vai liderar a resistência dos colonos luso-brasileiros contra a invasão holandesa vai ser um bispo. O bispo Dom Marcos Teixeira vai comandar uma guerrilha que resiste à invasão holandesa. O que é um grupo de guerrilha? Imagina que os holandeses estão invadindo com 1.000 soldados e Salvador tem 100 soldados. Então, se nós somos pau, é claro que nós vamos perder de primeira. Então, você foge para poder viver mais um dia. Guerrilhas atacam furtivamente e fogem. Então, eu ataco assassino holandês e saio fora. Boto fogo na casa do holandês e saio fora. Explodo um navio e saio fora. Roubo um carregamento e saio fora. Beleza? Assim que funcionam os grupos de guerrilha. Eles não usam uniforme. Você não sabe quem eles são. Você não sabe onde eles estão. Nunca ficam no mesmo lugar. Beleza? E aí? E aí esse grupo de guerrilha vai resistir à invasão holandesa até que chega o apoio espanhol. Felipe vai mandar para cá uma esquadra liderada pelo Fradique Toledo, e essa esquadra vai receber, na época, a missão de retomar o Nordeste brasileiro que estava sob o domínio holandês. Na verdade, a capital apenas. E aí? E aí essa jornada dos vassalos, ou seja, aqueles que vieram em nome do rei, vão conseguir reconquistar com facilidade Salvador. Com muita facilidade. Aí você fala por quê? Porque os holandeses eram poucos e foram pegos ainda de surpresa. Você imagina que, por causa dessa guerra de guerrilha, a maior parte dos holandeses passavam um dia na cidade, no mato, procurando os guerrilheiros. Né? Mas à noite eles voltavam para os navios para dormir nos navios, que era mais seguro. Quando a esquadra espanhola chegou na Bahia, chegou em Salvador, era de dia. E a esquadra holandesa atracada no litoral estava basicamente vazia. Então foi muito mais fácil de você conseguir tomar aquela esquadra de guerra e, consequentemente, conquistar os holandeses que estavam em terra, sacou? O prejuízo foi tão grande porque os caras não conseguiram conquistar Salvador, não conseguiram conquistar ou dominar o comércio de açúcar, que nem na Bahia que tem mais é no Pernambuco, e ainda perderam quase uma marinha de guerra inteira, sacou? A Companhia de Comércio das Índias Ocidentais só não quebrou porque ela passou a praticar pirataria, corsarismo também. E, no ano de 1628, aí você vai lembrar de uma parada que eu contei lá na América Espanhola, os holandeses, liderados pelo Piet Hein, conseguiram, meu velho, saquear o carregamento anual de ouro e prata que partia das colônias espanholas para a Europa. Eram aproximadamente 16 embarcações com quase 20 toneladas de ouro e prata, lembra? Que eu falei das frotas anuais, sistema de comboios para se defender de piratas e corsários? Pois bem, das 16 embarcações, 8 afundaram, né? E 8 os holandeses conseguiram recuperar. Era tanta grana que com essas 8 embarcações que eles saquearam e 8 afundaram, eles conseguiram montar uma marinha de guerra nova, super Thunderbolt, veloz, moderna, com artilharia pesada, para fazer a segunda invasão ao Brasil. E dessa vez uma invasão muito mais bem pensada, muito mais bem planejada e no lugar certo, no Pernambuco. Beleza? Vamos ver aqui que tem uma luzinha piscando. Vamos ver aqui qual é que é da dúvida da galera. Brasil desde sempre Brasil. Basicamente é isso mesmo, Tete. Minha querida Bianca Meneses Portela.
E aí vai acontecer o quê? E aí, ó, veja só, hein? Ah, só de curiosidade. Eu acho que eu contei isso quando eu falei de América Espanhola. Mas um dia eu estava dando aula no Darwin de Coqueiral de Aracruz, né? Aí eu tinha acabado de dar essa matéria, eu tinha falado que esses navios tinham afundado, né? E de que eles estavam perdidos no oceano. Aí, tipo assim, quase no meio do ano, um moleque foi e levou um jornal para a sala de aula, levantou assim o jornal no meio da sala, assim. Aí eu de longe não consegui enxergar aquilo, eu falei, que isso aí, pô? Aí ele falou assim, lembra que você falou dos navios holandeses, dos navios espanhóis que haviam sido afundados pelos navios holandeses? Eu falei, aham. Ele falou, pois é, ó, tá aqui no jornal que companhias particulares de prospecção de alta profundidade dos Estados Unidos descobriram onde os navios estavam. Inclusive, eu comentei para vocês que o governo espanhol vai reivindicar a posse do tesouro, né? E é claro que as companhias de comércio dos Estados Unidos, nesse tempo, na contemporaneidade, já foi em 1628, vai falar, isso é achado, não é roubado. Isso aqui é meu e boi não lambe. Vou te dar uma amostrinha de cada moeda para você poder, meu camarada, ter no museu. E aí, olha a marinha nova que os caras fizeram. 56 navios, 1.120 canhões, 3.500 soldados. Quando você acorda no Recife e olha para o oceano, você vai ver tudo isso apontado com um canhão para sua cara. E aí? Ou Recife se rende, ou a capital será bombardeada. Recife se rende. Mas, como eu te disse, sempre vão haver aqueles que vão resistir. Aqui também vai ter um grupo de guerrilha, liderado pelo Matias Albuquerque, um grupo de guerrilha que vai resistir durante 5 anos. E esse grupo de guerrilha atrasou muito a vida dos holandeses. Botava fogo nas plantações de cana, queimava os engenhos de cana-de-açúcar, sacou? Fazia de tudo que se possa imaginar aí, cara. Paralisou mesmo a produção. E essa guerrilha só foi eliminada efetivamente porque um dos guerrilheiros mudou de lado. O Domingos Fernandes Calabar era um dos guerrilheiros, e depois de 5 anos de paralisação da produção, de guerra, de morte, de prejuízo, esse camarada, que alguns vão considerar ele um traíra, filho da puta, outros vão pensar o seguinte, não, ele viu o pensamento certo. Eu vou lutar contra os holandeses por quê? Eu sou português? Eu sou espanhol? Eu sou brasileiro? Eu sou aquele que melhor cuida de mim ou toma conta ou faz melhor negócio comigo. Quem é que compra minha produção, transporta, refina, monta meu engenho? É o holandês. Eu vou ficar contra esse cara por quê? A Espanha não está nem aí para mim. Portugal não é mais dono disso aqui. Quem é dono disso aqui é a Espanha. A Espanha não está nem aí para cana. Proíbe a Holanda de comercializar com o Brasil. A Espanha quer saber de ouro e prata da América. Inca, Maia e Azteca. Não está nem aí para aqui. E aí, é isso ficar do lado do holandês, volta a ter produção, volta a ter comércio e volta a ter lucro. Então, para uns, ele vai ser um camarada que vai ter um pensamento econômico positivo com relação à região, e para outros ele vai ser um traíra filho da puta. Porque você imagina que se você faz parte do grupo de guerrilha, cada dia a guerrilha está num lugar, para ela não ser capturada. Se um camarada dá com a língua nos dentes, velho, o grupo inteiro é capturado. E vai ser o que vai acontecer. E aí é claro que o Calabar vai ser visto como um traíra filho da puta. Tanto é que o termo Calabar, o sobrenome Calabar, vai virar sinônimo de traidor. E esse Domingos Fernandes Calabar vai ter um fim trágico, tá? No final da expulsão dos holandeses, você vai ver o que vai acontecer com ele. Se eu não contar, porque é a história da vida privada, vocês me lembram. E aí? E aí, com a denúncia do Domingos Fernandes Calabar, a guerrilha é dominada, a conquista é efetivada e o Pernambuco passa a ser holandês. E não só o Pernambuco. O Nordeste inteiro, gradativamente, passa a ser holandês. Vai ser enviado para cá um camarada nomeado pela Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Esse camarada é o Johann Moritz de Nassau von Siegen. Esse von Siegen, ou von Nassau-Siegen, é o João Maurício de Nassau. Beleza? E aí, velho? E aí o João Maurício de Nassau, que a galera gosta de aportuguesar, né? Ele trouxe para o Brasil para tentar tirar da cabeça dos colonos que os holandeses eram invasores. Né? Nós não somos invasores, nós somos seus parceiros na principal atividade econômica que vocês têm. O Maurício de Nassau passa a dar um tratamento ao Nordeste brasileiro, um tratamento de colônia de povoamento. Ah, por quê? Porque ele vai lá e empresta dinheiro para poder reativar a produção, reconstruir engenho, plantar novas lavouras. Ele prorroga a dívida, ele perdoa a dívida,
ele diminui impostos, ele urbaniza cidades, ele dá tolerância religiosa, ele dá possibilidade de participação política no Conselho dos Escabinos, que é a mesma coisa que uma Câmara Municipal. Só que na Câmara Municipal brasileira, você tinha que ser um homem bom. Na Câmara Municipal holandesa, que é o Conselho dos Escabinos, bastaria você se converter ao calvinismo. Então, você se converteu ao calvinismo, já pode fazer parte da Câmara Municipal do Brasil holandês, chamada de Conselho dos Escabinos. Trouxe vida cultural, trouxe vida científica, sacou? Trouxe missões artísticas. Então, tipo assim, o governo do Nassau era algo que era tão comemorado e tão positivo pelos pernambucanos, que basicamente o resto do Nordeste brasileiro não precisou de força para conquistar. Ele se voluntariou a fazer parte. E aí você vê uma parada que é muito diferente nos brasileiros, né? Enquanto eu concedo benefícios, os brasileiros querem ser holandeses da Silva, né? Aí você fala assim, por quê? Porque me deu liberdade religiosa, liberdade econômica, me emprestou dinheiro, prorrogou minha dívida, diminuiu meu imposto, me deu liberdades que eu nunca tive. Quem não quer ser um holandês nesse momento? Mas brasileiros, como boa parte de nós somos, quando está na hora de dar a volta, ele me ajudou nesse momento. E quando está a hora de eu pagar ele o que ele me emprestou, o que ele me ajeitou, eu viro inimigo dele. Bem, vamos ver aqui, deu uma piscada novamente, vamos ver qual é que é. Ué, como é que tinha tolerância religiosa? Mas para você fazer parte da política, precisava se converter ao calvinismo? É liberdade de culto, né? É. Liberdade de culto, minha querida Cibele, é tolerância religiosa. Então, tipo assim, eu não estou falando que eu vou beneficiar apenas uma religião. Eu estou falando que você pode ser de todas as religiões. No entanto, se você for da religião calvinista, eu te dou um plus, eu te dou um benefício de poder fazer parte da Câmara Municipal. Agora, Sibeli, sabe qual é o detalhe mais interessante dessa parada? Você sabe que os cargos nas câmaras municipais ou Conselho dos Escabinos não eram remunerados, beleza? Você acha que os pobres brasileiros iriam querer fazer parte da Câmara Municipal sem ser remunerado? Você acha que os pobres brasileiros que eram católicos iriam se converter a uma religião para poder fazer parte de um governo onde ele não ganha nada? Então, basicamente, esse Conselho dos Escabinos dava a possibilidade de participação política para quem se convertesse. Mas a maioria não se converte. Ah, por quê? Porque a minha religião é católica e você me dá tolerância religiosa. A maioria não se converte. Aí você fala, por quê? Por que eu vou fazer parte de um Conselho dos Escabinos que não tem salário? Né? Então, os que se converteram basicamente já eram membros da elite local, que já eram os homens bons. Eu vou mudar de religião por um interesse de fazer parte daquela política. Mesmo não recebendo, eu tomo conta das leis, faço as leis locais. Para um pobre não funciona, igual você viu na Grécia. Antes de você ter Clístenes e Péricles, né, que vai dar direito de cidadania plena e depois vai remunerar os caras com a mistoforia, os pobres não tinham condição de participar pelo fato de que os cargos não eram remunerados. Se eu sou um pobre, eu vou participar politicamente como? Eu vou participar politicamente, mas quem vai produzir para eu poder sobreviver? Então, a mesma coisa acontece aqui. Então, acaba restringindo quem vai ser os políticos, né? Com certeza, Sibeli. Não existe nenhuma forma de participação política que não exista restrição. Basta você pensar isso. Ah, até na democracia? Até na democracia. Você tem limite de idade, sacou? Você tem limite de onde você nasceu, você tem limite censitário, você tem limite de gênero, se é homem ou se é mulher. Então, depende que isso varia em cada lugar, sacou? Tipo falar assim, alguma coisa que não restringe a sua participação política é utopia. Porque, por exemplo, você imagina que minha filha ela tem 9 anos de idade. Ela é cidadã brasileira, mas ela participa da política? Não. Ah, por quê? Porque ela tem a restrição de idade. Show de bola? Massa. É isso aí mesmo, dá uma clareada no pensamento. E o que acontece? Só que tudo que é bom dura pouco, né? E por causa de guerras lá na Europa, acabam acontecendo reflexos aqui na América. A Guerra dos 30 Anos é mais uma das dezenas e dezenas de guerras que acontecem entre as monarquias europeias. Assim como você viu Adelarmo citar Guerra das Duas Rosas, Guerra dos Três Henriques,
Guerra dos 100 anos, sacou? A Guerra dos 30 anos é mais uma dessas guerras de contexto europeu que racham a Europa em torno de dinastias opositoras. Essas guerras, felizmente, elas não caem em provas, e muito menos no Enem, com particularismos. Se fosse para você saber só da Guerra dos 100 anos, com especificidade, ia gastar um mês para dar, e mesmo assim não daria conta. Da Guerra das Duas Rosas, dos Três Henriques, dos 30 anos, dos 7 anos, dos 6 dias e por aí vai. E aí, Ronde? Normalmente as questões caem perguntando como que essas guerras podem catalisar outros processos. Porque nós sabemos que as guerras são motivadas por interesses políticos, econômicos, religiosos, sociais, territoriais. Na ocasião, essa Guerra dos 30 anos vai rachar a Europa em duas. Uma parte da Europa que apoiava a dinastia mais potente da época, que eram os Habsburgo, os espanhóis, e uma outra parte que apoiava uma dinastia católica que estava surgindo com muito poder, que era a dinastia francesa dos Bourbons. Numa guerra de 30 anos, você imagina o tanto de devastidão que vai acontecer. Sacou? A Europa vai ser devastada. A quantidade de mortos e de gastos vai ser imenso. E um detalhe, nessa guerra, os portugueses vão ficar contra os Habsburgo, porque eles queriam se tornar independentes novamente. Os holandeses vão ser contra os Habsburgo, porque, afinal de contas, a Holanda sofreu um embargo por parte da Espanha. E, no final das contas, quando a guerra acaba, em 1648, o lado Bourbon, o lado francês, sai vitorioso. O lado que os portugueses apoiaram, sai vitorioso. Portugal consegue voltar a ser Portugal independente. Acontece a restauração monárquica. Aí eu falei para vocês, dinastia de Borgonha formou Portugal, dinastia de Avis consolida a independência e faz navegar, dinastia filipina é a União Ibérica, e agora a quarta e última dinastia, que é a dinastia de Bragança, que vai de 1640 até 1889, pelo menos no governo brasileiro, quando acontece no 15 de novembro de 1889 a proclamação da República pelo Marechal Deodoro, que derruba o Dom Pedro II do trono. Beleza? E aí? A Holanda também ficou do lado vencedor. Essa que é outra parada maneira. Aí você fala por quê? Porque você imagina que Portugal ficou do lado vencedor e teve um privilégio. Volta a ser independente, restauração monárquica, a Espanha derrotada. Aí, a Holanda também ficou do lado vitorioso. E a Holanda era dona de uma parte do Brasil, que nesse momento, quem é o dono é Portugal. Portugal voltou a ser independente, o Brasil volta a ser de Portugal, sacou? E aí os caras fizeram um acordo, portugueses e holandeses. Ó, lutamos do mesmo lado, ficamos do mesmo lado vitorioso, que é o lado Bourbon. Então vamos fazer o seguinte, vocês holandeses podem ficar mais 10 anos no Nordeste, para poder recuperar os investimentos que vocês fizeram lá. E depois de 10 anos, vocês devolvem o Brasil inteiramente para Portugal, devolvem o Nordeste inteiro e seguem seu rumo, beleza? O que vai acabar acontecendo? Os holandeses topam, show de bola, né? Isso vai ser em 1640. Isso significa que, pelo menos até 1650, né? Se a dinastia de Bragança volta ao poder em 1640, ou volta a ter um português no poder, melhor dizendo, mais 10 anos de domínio holandês no Nordeste, 1640 vai até 1650. Só que chegou em 1650, os holandeses não saíram, não. E aí os portugueses sozinhos não conseguiriam expulsar os holandeses naquele momento de jeito nenhum. Seria necessário os colonos luso-brasileiros se voltarem contra os holandeses. Seria necessário que os colonos luso-brasileiros apoiassem os portugueses. E naquele momento da era nassoviana, do período do Marquês de Nassau, né, era complicado. Aí você fala assim, era complicado? Oxe, se era. Só que, como eu te falei, guerras na Europa surtem reflexos na América. Apesar da Holanda ter ficado do lado vencedor, ou seja, do lado dos Bourbons, a Holanda gastou muito na Guerra dos 30 anos. Ela se descapitalizou. E por se descapitalizar, era necessário ela ter uma nova fonte para arrecadar de novo. E ela faz o quê? Muda o tratamento nas colônias. As colônias que tinham um tratamento de colônia de povoamento, igual ao Brasil, emprestou dinheiro, prorrogou dívida, perdoou dívida, diminuiu imposto, agora está na hora de eu cobrar. Então, aquele dinheiro que eu te emprestei,
agora eu quero receber. Aquele imposto que eu diminuí, agora eu vou aumentar. Se você não me pagar o que você me deve, eu tomo suas terras e seu engenho de açúcar. E aí os holandeses tocaram na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Quando eles simplesmente passaram a cobrar das elites brasileiras do Nordeste aquilo que elas deviam a eles, os caras não quiseram ser holandeses mais. Ah, não? Não. E aí passaram a ter a brilhante ideia de fazer o quê? Vamos apoiar o retorno imediato para Portugal. Porque se nós expulsarmos os holandeses, nós não precisaremos de pagar a dívida para eles. Pensamento tosco, pensamento curto, idiota, boçal. Aí você fala, por quê? Porque, meu velho, se você expulsar o cara, você não vai pagar a dívida para ele, beleza. Mas você tem que lembrar que esse camarada é o seu principal parceiro econômico na cana-de-açúcar. Ele que te empresta dinheiro, monta engenho, compra a produção, transporta, refina e distribui. Mas eles vão pensar isso? Não. É aquele povo que só enxerga o que está aqui na cara dele. Ó. Ah, mas eu não consigo ver para o outro lado porque minha mão está na frente. Se você for uma égua, um jumento, sim, mas se você fizer um esforço, você consegue ver além. Mas para você ver além, você precisa de um esforço. Você tem que pensar mais de uma, duas, três etapas do pensamento. Se eu expulsar esse cara, vai acontecer o que depois? Não pensaram. Só pensaram, se expulsar esse cara, nós não pagamos as dívidas que nós temos com eles. E aí? E aí? Colonos luso-brasileiros vão prometer aos pobres da terra, vão prometer aos negros liberdade, vão prometer aos indígenas fim do ataque às suas terras e os seus assassinatos, assim como sua escravidão. E aí você vai ter uma coalizão de pessoas pobres, brancas, pretas e indígenas que passam a apoiar a elite local brasileira, luso-brasileira, porque prometeram benefícios a elas se elas lutassem contra os holandeses. Mesma coisa que acontece nos dias até de hoje. Não lutamos coletivamente. Não. Sacou? E aí? O dia que você enxergar qual categoria que você faz parte, você vai passar a ter a visão que eu estou te falando de ter agora. Cada um vota por um interesse próprio, por uma categoria própria, por uma ideologia própria, não pensa na coletividade. Não pensa. E aí, velho? E aí, os pretos foram lutar porque seriam livres, os índios foram lutar porque não teriam as terras perdidas, os pobres brancos foram lutar porque teriam terra para produzir. E aí? Foram pro pau. Foram pro pau, meu velho. E nessa época acontecia o que os europeus chamavam de guerra moderna. O que era a guerra moderna, né? Que tinha o apelido de guerra civilizada. Calma aí que eu já vou ver a dúvida. Que tinha o apelido de guerra civilizada porque eles marcavam o dia da batalha, onde seria o local de batalha, o campo de Marte, né, o deus da guerra, que horário seria, os uniformes diferentes para identificar lado A e lado B. E aí posicionavam as fileiras, né? Deu horário, primeira fileira, apontar, tirar fogo. Caiu uma galera. Aí você não morreu? Primeira fileira, apontar, tirar fogo. Caiu uma galera. Não morreu, você vai para o final da fila, vem para o final da fila, vai lá e limpa o cano da arma, coloca pólvora, soca, coloca chumbo, soca, coloca lá uma cera, soca para poder aglutinar a bala, aglutinar os projéteis, e espera de novo até chegar a sua vez e primeira fileira apontar, tirar fogo. E aí cai de lá, cai de cá, cai de lá, cai de cá. Assim que é. Isso na Europa. Aí você fala, porque aqui não. O exército holandês marcava o dia da batalha, os brasileiros não iam. Marcava o horário, eles chegavam atrasados. Tinha que ter formação. Que formação? O exército brasileiro não tinha formação de nada, não tinha uniforme de nada, não tinha comando de nada, era cada um por si, Deus contra todos. Os caras estavam lá em campo de batalha e olhavam assim e viam uma massa vindo gritando. E aí? E aí, eles não vão fazer formação, não? Chegando. E eles passaram o limite das linhas, eles vão atacar, eles vão fazer linha, não, não. Primeira fileira, apontar, tirar fogo, blum, cai uma galera, segunda fileira, blum, cai uma galera, terceira fileira, blum, cai outra galera, e os caras continuam vindo, e quando eles entram no meio das fileiras, as fileiras perdem a formação. Se nas condições normais da pressão e temperatura atmosférica você demorava entre 3 e 4 minutos para poder preparar o mosquete para atirar, imagina com os caras no meio das fileiras, faca usada, foiçada, marretada, martelada, paulada, flechada, zarabatanizada. Era índio igual o Legolas do Senhor dos Anéis, tá me entendendo?
Era escravo com 2 facão rodando igual um pirocóptero, meu velho. Aquilo era holandês voando para tudo enquanto é lado. A desorganização das tropas luso-brasileiras venceram a organização holandesa, sacou? E aí? E aí, Batalha da Taborda, Batalha dos Guararapes, e os caras colocam como sendo o primeiro momento em que o povo brasileiro sentiu o que é a fusão das 3 raças contra o inimigo comum. Ah, de novo dá tapa na minha cara, porque é mentira desde essa época até os dias de hoje. E expulsaram os holandeses? Vamos ver. Quem se deu bem? Só a elite, pelo menos momentaneamente. E os pobres? Os que sobreviveram não tiveram terra. E os negros? Os que sobreviveram não foram livres. E os indígenas? Os que sobreviveram não tiveram respeitado suas terras, os nada seu. Sacou? E aí, meu camarada? E aí, igual eu hoje? Prometeram alguma coisa para você e não cumpriram? Não é só desse governo agora, nem do anterior a ele, nem do anterior a ele. Não é só governo de direita, não é só governo de esquerda, não é só da agora, é desde essa época. Enquanto você não enxergar você enquanto categoria, enquanto você não enxergar você enquanto igual, enquanto você não respeitar o que o outro pode ser diferente de você, de que ele pode ter opinião que diverge, ou enquanto você lutar só por si só, você vai ver onde a gente vai chegar. Vamos ver a dor deles. Aí, ó. A parte mais sensível mesmo é o bolso. Tinha uniforme de casa e visitante também. É os brasileiros pelados seminu contra os holandeses, meu velho. Era desse tipo, cara. Uma onda louca. Mas aí os brasileiros comemoram, né? Ah, expulsamos os holandeses. Expulsamos porra nenhuma. Expulsou uma fração do exército holandês. Porque a maior parte do exército holandês estava na Europa. Sacou? Estava na Europa. Ó, se observa, por exemplo, que a Guerra dos 30 Anos dura até 1848. Sacou? Aí, essa guerra aqui termina em 1654. Boa parte da tropa holandesa estava lá. Os brasileiros ganhavam de uma fração do exército holandês. E para provar que foi uma vitória de mentirinha, olha a paz de Haia. Você lembra de Primeira Guerra Mundial? Lembra que na Primeira Guerra Mundial os 14 pontos de Wilson não foram seguidos? Lembra que a Alemanha foi considerada culpada pela guerra? E pelo Tratado de Versalhes, ela perdeu o exército, marinha e aeronáutica, não podia ter indústria bélica, não podia ter mais de 100 soldados, perdeu colônias na Ásia, perdeu colônias na África, perdeu territórios na Europa. Tinha que ter no máximo 100 mil soldados, tinha que ter presença de exército estrangeiro e tinha que pagar uma indenização de 100 bilhões de marcos, que se somasse o PIB da Alemanha naquela época, por 100 anos, não pagava. Quem perdeu, perde mesmo. Arca com os custos todos da guerra e indeniza os vencedores. Olha a paz de Haia. Indenização de 4 milhões de marcos à Holanda. Tá errado, não? Não foi Portugal que expulsou a Holanda? Não era para a Holanda indenizar Portugal? Aí que eu estou te dizendo. Foi vitória mesmo? Foi expulsão mesmo? Na verdade, isso aqui eu estou pagando para a Holanda não me invadir de novo. Porque se a Holanda desembarcasse as tropas integrais dela aqui, ela dominava não só o Nordeste, ela dominava o Brasil inteiro. E Xalarúbia de Cantasébias. Por que não aconteceu? Ai, caraca, por que a Holanda não desembarcou aquela tropa todinha, tomou essa porra todinha e fez virar isso aqui virar Holanda, hein, velho? Por que, pai, isso não aconteceu? Eis-nos brasileiros, descendentes de portugueses, e na condição que estamos agora. E aí, meu velho? E aí? É claro que tem alguns que vão falar assim, ah, Rod, mas o Suriname foi dominado pela Holanda. Esse Suriname lá não é grandes coisas, né? Né, não. Verdade, eu já fui lá. Mas os recursos do Suriname, o tamanho do Suriname, dificulta ele crescer. Os recursos do Brasil e o tamanho do Brasil com a administração holandesa poderia, não estou falando que é verdade, porque poderia, né, ser algo bastante diferente. Mas pelo menos a galera do Suriname vai para a Europa com tranquilidade. Ah, vai ter? É um protetorado holandês, então tem passaporte. Inclusive aquele camarada que jogou no Botafogo, né, que é o nome dele mesmo? Aquele holandês, Seedorf. É esse mesmo?
Ele tinha uma escolinha no Suriname que pegava os moleques do Suriname e mandavam para a Holanda, para morar, trabalhar, jogar, sacou? Passaporte livre. E aí? E aí o Brasil tem 4 milhões de cruzados para dar à Holanda? Não, pega emprestado com a Inglaterra. E 4 milhões de cruzados é muito? Nossa Senhora da bicicleta sem freio. Com 4 milhões de cruzados, a Holanda, depois de 24 anos no Brasil, aprende a fazer o que ela não sabia, que era o tráfico negreiro e o plantio do açúcar. Depois de 24 anos, ela aprende isso. Afinal de contas, montar engenho, financiar, comprar, transportar, refinar, ela já sabia. E aí a Holanda passa a pegar esse capital e aplicar todo o conhecimento em suas ilhas da América Central, nas Antilhas. O açúcar holandês antiliano é de melhor qualidade e mais barato do que o brasileiro e toma o lugar do brasileiro no mercado internacional. E você, elite brasileira que achou que expulsasse o holandês sua vida ficou melhor, agora você acabou de perceber que você tomou um torpedo em forma de mandioca gigantesco, sacou? Um torpedo em forma de mandioca gigantesco, porque o seu principal parceiro não é mais seu parceiro e se tornou seu concorrente. E aí? E aí, por pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra, as dívidas de Portugal só aumentavam. E quanto mais você deve a um país, mais dependente econômica dele você é. Mais dependente economicamente dele você é. E aí, o que vai acabar acontecendo, meu camarada? O que vai acabar acontecendo na época é de que Portugal vai acabar assinando um tratado com a Inglaterra. Tratado dos panos e vinhos, tratado de Methuen, que parece um tratado muito tranquilo e equilibrado. A Inglaterra venderia seus têxteis e seus manufaturados com tarifas preferenciais em Portugal e colônias. E Portugal venderia seus vinhos com tarifas preferenciais na Inglaterra e suas colônias. Parece justo, mas não é. Aí você fala por quê? Porque as pessoas consomem muito mais manufaturados e têxteis do que consomem vinhos. A balança comercial brasileira e portuguesa ficará totalmente deficitária e desfavorável, aumentará a dívida externa com a Inglaterra e, portanto, a dependência de Portugal com relação à Inglaterra só tende a se aprofundar. Exemplo disso vai ser a abertura dos portos, exemplo disso serão os tratados de 1810, onde a Inglaterra passa a pagar só 15%. Mas isso daqui a 100 anos. Beleza? E aí? E aí entramos dentro desse capítulo na fase de expansão territorial. E na ocasião de expansão territorial é você saber por que o Brasil, que era dessa linha verde para a direita, consegue se tornar 3 vezes maior do que ele é. E quando eu falo em sala de aula que a capitania do Espírito Santo originalmente pegava o sul da Bahia, o norte do Rio de Janeiro e ia 2 linhas paralelas até chegar a Goiás, aí os caras ficam viajando. Olha aí, peguem 2 linhas paralelas do Espírito Santo, sul do Rio de Janeiro, sul da Bahia, norte do Rio de Janeiro e vai 2 linhas paralelas e vê se você não chega em Goiás. Sacou? Os Estados Unidos quintuplicaram, não, octuplicaram de tamanho. As 13 colônias ficaram 8 vezes maiores, isso só na parte continental. Depois, com outras conquistas fora, igual, por exemplo, Havaí, compra do Alasca, eles se tornam 11 vezes maiores do que o original. E o Brasil consegue triplicar de tamanho. Beleza? E aí nós vamos ver como que nós fizemos para sair de 1/3 para ficar do tamanho que a gente é. Parece que tem mais uma dúvida aqui. O que aconteceu com o X9, prof? Ah, é verdade, André. Obrigado por ter lembrado. No final da insurreição pernambucana, o Domingos Fernandes Calabar foi capturado. E ele foi esfolado vivo. Esfolado vivo quer dizer que você retira a pele do corpo do cara. Pode crer? Como se fosse um casaco. Você retira a pele do corpo do cara com o cara vivo. E depois de retirar, de ser esfolado vivo, de retirar a pele do corpo dele, retira pálpebra, corta nariz, corta lábio, sacou? Jogaram ele em cima de formigueiros de saúvas, que o devoraram vivo. Saúvas são aquelas formigas cabeçudas vermelhas, não tem? Bem punk, né? É coincidência os limites do Distrito Federal coincidirem com os limites do Tratado de Tordesilhas? Com certeza, Henrique. Com toda certeza. É uma mera coincidência. Pega em cima direitinho. Eu nunca tinha percebido. Primeira vez que alguém me pergunta e eu percebi agora. Mas é mera coincidência. Beleza? Como que começa a ocupação desse território? Bem, a ocupação começa, meu velho, inicialmente com os caras estourando o pau-brasil no litoral.
Então, primeiro ocupa o litoral, daí civilização carangueja. E aí os caras começam, por exemplo, a explorar as plantations, cana, tabaco, algodão. Isso entra ainda mais no território brasileiro. E logo depois vinha a pecuária. Lembra que a pecuária estava além dos limites da cana-de-açúcar. Então, vem extrativismo do pau-brasil, entrou no território. Vem plantejos de cana, tabaco, algodão, entra mais no território. Vem pecuária, entra mais no território. E aí, nós passamos a ter, além dessas formas, as entradas, que são expedições oficiais, patrocinadas pela coroa portuguesa. Ou seja, lembra que eu falei com vocês lá atrás, na época do Brasil pré-colonial, que tinha expedição de reconhecimento e expedição guarda-costa. Aí eu falei que expedição no guarda-costa servia para proteger o litoral e expedição de reconhecimento servia para reconhecer o que tinha para ser explorado. Se os rios eram navegáveis, se as tribos eram agressivas, né? Se existia terras férteis, se existia metais ou pedras preciosas. Eu falei assim, ó, num futuro, eu vou falar de expansão territorial e vou falar para vocês que essas expedições de reconhecimento, elas vão passar a se chamar entradas no futuro. Ah, por quê? Porque para você reconhecer o que tem no território, você tem que entrar nele. Só que com um detalhe. Como são expedições patrocinadas pela coroa, quer dizer que são expedições oficiais. Então, elas vão respeitar o limite de Tordesilhas. As entradas são expedições que ocupam o território, mas não além do limite de Tordesilhas. Já as bandeiras, não. As bandeiras são expedições patrocinadas pelos colonos, por grupos particulares. E esses colonos não querem nem saber de Tratado de Tordesilhas. Até porque é bom você imaginar que não existe uma placa no meio da floresta falando bem-vindo ao limite de Tordesilhas e volte sempre. Essas bandeiras, vão ter várias delas, são bandeiras de caça, apresamento, prospecção, sertanismo de contrato, monções, beleza? Elas vão muito além do limite de Tordesilhas, para você ter uma ideia, vai ter bandeiras que vai sair de São Paulo e vão chegar na Colômbia. A pé, velho. Esses caras vão fazer alianças com tribos indígenas para conseguir se deslocar na mata, ao mesmo tempo que os indígenas ensinam eles a sobreviver, eles vão aprender como sobreviver no meio da mata, e vão passar a fazer uma série de atividades econômicas. Buscar indígena para usar como escravo, buscar metais e pedras preciosas, destruir quilombos ou tribos agressivas. Mas isso a gente fala na próxima aula. Então, só para poder fechar isso aqui. Entradas são expedições oficiais patrocinadas pela coroa portuguesa. Elas expandem o território, mas não além do limite de Tordesilhas. Respeitam tratados. As bandeiras, não. As bandeiras são expedições patrocinadas por grupos particulares. Tem esse nome porque quase sempre na expedição, o cara que patrocina a expedição tem um camarada que carrega um porta-estandarte, né? Carrega uma bandeira com um brasão daquela família que patrocinou aquela expedição. Daí bandeiras, beleza? E aí? Essas expedições não respeitam o Tratado de Tordesilhas e são, com certeza, a forma que mais expande e ocupa território no Brasil. Que nós vamos ver na aula que vem, tipos de bandeiras. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Tenham uma excelente tarde, sacou? E até a próxima aula. Beijo, senhores. Tchau.